E aí, pessoal, bom dia. Olha a gente aqui de novo, segunda-feira, hein? Vamos começar mais uma semana. Que Deus possa abençoar a nossa semana, tá certo? E a nossa aula de hoje é no livro de Ciências e nós vamos estudar um assunto muito interessante, tá bom? Então, fica ligado na aula de hoje, tá certo? Então, gente, a nossa aula ela vai falar sobre reprodução dos animais. Pois é, assim como os demais seres vivos, os animais eles são capazes de se reproduzir, gerando novos descendentes e garantindo a sobrevivência da espécie. De acordo com os tipos de reprodução, elas podem ser classificadas em sexuada ou assexuada. Nós vamos falar agora sobre a reprodução sexuada. Geralmente, em uma espécie existem indivíduos do sexo masculino, que são os machos, e do sexo feminino, que são as fêmeas. Os machos, eles produzem as células reprodutoras masculinas, que são os espermatozoides. E as fêmeas, elas produzem as células reprodutoras femininas, que são os óvulos. A reprodução sexuada ocorre quando essas duas células reprodutivas se encontram, como você pode ver aí na imagem. A célula reprodutiva masculina, que é o espermatozoide, possui uma cauda que permite a movimentação em direção ao óvulo, que é maior e imóvel, ou seja, ele não se mexe. O encontro do espermatozoide com o óvulo ocorre através da cópula ou o acasalamento. Após o acasalamento, o espermatozoide e o óvulo se unem, que é chamado de fecundação. O óvulo fecundado dará origem a um embrião que se desenvolverá e ficará semelhante aos seus pais. Como você pode ver aí, ó, o leão teve um filhote lindo e maravilhoso. Com o passar dos dias, o óvulo fecundado ele vai sofrendo uma multiplicação em suas células e começa a ganhar uma forma. É assim que o novo ser vivo é gerado. Quando o encontro das células sexuais ocorre dentro do corpo da fêmea, a gente chama de fecundação interna. Isso pode acontecer, gente, nos mamíferos, nos répteis, nas aves e nos insetos. Na fecundação interna, o macho libera o espermatozoide dentro do corpo da fêmea. Mas também existe a fecundação fora do corpo da fêmea, que a gente chama de fecundação externa, que geralmente acontece nos animais que são aquáticos. E aí resulta em uma liberação simultânea em grandes quantidades de células reprodutivas do macho e da fêmea. Os anfíbios, como os sapos e as rãs, e várias espécies de peixe, são exemplos de animais que possuem a fecundação externa. Como você pode ver aí, ó, o sapo macho e a fêmea, né? Ele libera os espermatozoides e ela libera os óvulos. E aí o ovo é fecundado e nasce o girino. Os embriões, dependendo das espécies, eles podem se desenvolver dentro ou fora da barriga da mãe. Os animais que se desenvolvem dentro da barriga da mãe, eles são chamados de vivíparos. Nas espécies vivíparas, é a mãe que suporta toda a necessidade de desenvolvimento do filhote. Essa forma de desenvolvimento existe na maioria dos mamíferos, em alguns peixes, nos répteis e nos insetos. Veja aí o exemplo dos cachorros que são mamíferos. A mãe, ela desenvolve o filhote dentro dela e no tempo certo o filhote vai nascer. Os que se desenvolvem fora do corpo da mãe, eles são os ovíparos. Eles recebem essa denominação porque o seu desenvolvimento ocorre dentro de um ovo, do qual o embrião retira todos os nutrientes que se precisa para se desenvolver. As aves, os sapos, os jacarés e vários insetos são exemplos de animais ovíparos.
Durante a gestação das espécies ovíparas, é necessário manter uma temperatura ideal para o desenvolvimento do filhote. Por isso, alguns animais chegam a sentar sobre os ovos, mantendo-os aquecidos. Também existem, gente, animais que se desenvolvem em um ovo dentro do corpo da mãe até o seu nascimento, que são os animais ovovíparos. Algumas espécies de serpente, tubarão e invertebrados são ovovíparas. O período de desenvolvimento do embrião, dentro ou fora da barriga da mãe, varia de acordo com a espécie do animal. Por exemplo, a gestação do gato, ela dura aproximadamente 2 meses. A gestação do ser humano é aproximadamente 9 meses. E depois que a galinha ela põe o ovo, o pintinho nasce aproximadamente em 22 dias. E agora, gente, a gente vai falar sobre a reprodução assexuada. Diferente da reprodução sexuada, nessa reprodução não ocorre a junção das células reprodutivas. Os animais, eles possuem a capacidade de dar origem a um novo ser sem a participação de outro indivíduo da mesma espécie. Não há acasalamento nem tem fecundação nesse caso. Por exemplo, as estrelas do mar, elas são capazes de dar origem a um novo indivíduo com as mesmas características a partir de uma parte do seu corpo que foi cortada. Os pedaços fragmentados, eles crescem, tomando a forma de um indivíduo normal. É como se ela tivesse um superpoder de regeneração. O pedaço cortado se transforma em outro ser igualzinho. Pois é, pessoal. E alguns animais, como as abelhas e as formigas, eles conseguem se reproduzir sem ter a presença de um macho. Os ovos das fêmeas começam a se desenvolver sem haver fecundação. E esse tipo de reprodução assexuada é denominado como partenogênese. E essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que você tenha entendido. Caso você não entendeu, você pode assistir o vídeo quantas vezes você quiser. E também você pode acompanhar toda a leitura no seu livro, na página 53, 54 e 55 e 56, tá certo? E qualquer dúvida, me chama no privado. Tchau, gente, e até a próxima aula. Um beijo a todos.